Bem, queridos amigos, amigas, sejamos muito bem-vindos. São 17 horas e aqui 20 horas. Estamos começando a nossa reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando aqui estudamos juntos o Evangelho narrado por Mateus. Tá dando para me ouvir bem? Thelma, tá me ouvindo bem? Ok? Obrigada. O Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Então, nós já desligamos os microfones, já começamos a gravação, e ao final, depois da prece, nós então desligamos a gravação e fazemos aquela parte, né, aquele bate-papo final. Vamos começar com a mensagem inicial da noite de hoje, sempre lembrando que ela é aberta ao se diz acaso, não é? Que nós sabemos não existir. É do livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem é 137, cujo título é Crença. Crença. Acreditar, não é? Crer. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Tiago na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Diz Tiago: crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Interessante isso, não é? Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os espíritos impuros também o creem e estremecem. Então vejamos que não é a crença que vai determinar a qualidade das nossas escolhas. É o que fazemos com o que dizemos ou com o que acreditamos, não é? O que fazemos? Livre-arbítrio. Emmanuel comenta dizendo o seguinte: alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Aceleramos a cada passo a convicção iniludível, quer dizer, questionável, quanto à existência de Deus. Habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo, a Deus, através do modo que supomos mais digno. Sim, cada religião tem a sua forma. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência, ou seja, a sua grandeza, a grandeza de Deus. Templos, igrejas, né, são construídos para honrar a grandeza de Deus. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que suas leis são inelutáveis, ou seja, estão aí inquestionavelmente para serem vividas por todos nós, não é? Para serem cumpridas, melhor dizendo. Então, certificamos-nos de que suas leis são inelutáveis desde as que foram estatuídas para somente... Não está bom essa leitura aqui, vamos voltar no início do parágrafo. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente, até as que traçam caminho às constelações. Então, tudo no micro e no macro está regido pelas leis de Deus. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos a Deus os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil
dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus, sua existência. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Excelente, vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui podermos nos reunir em seu nome, Senhor Jesus, a fim de estudarmos a palavra que nos trouxeste à luz da doutrina espírita. Ajuda-nos a melhor entendê-la, Senhor, a fim de melhor praticá-la. Abençoa nosso anjo guardião de todos nós aqui encarnados, nossas famílias, lares, afetos, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, abençoa, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Na semana passada, nós vimos a missão dos 12. Aqui, 12, os 12 apóstolos, não é? E lá, no último versículo, é interessante porque na parte que vamos ver hoje vamos ver uma parte que tem como subtítulo ainda no capítulo 10, perseguições. Lembrando aqui que no último versículo da semana passada, o 16 do capítulo 10, Jesus nos diz, quer dizer, diz a todos nós, porque aqui estamos estudando, mas disse aos apóstolos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. E nós estamos relembrando aqui porque o início do versículo 17, onde ele vai começar a falar, não é, aqui sobre as perseguições, ele começa falando de cautela. Lembramos que ele falou para que sejamos prudentes como as serpentes, prudentes, cuidadosos, cautelosos. Então ele começa dizendo: acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Aqui nós vamos ver que Jesus continua trazendo várias ideias curtas, algumas se conectam, outras são como um checklist, uma lista de cuidados, uma lista de apontamentos, uma lista sempre de verdades. Então ele começa dizendo para que nos acautelemos, sim, vamos puxar para nós, por que não, não é? Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Então vamos lembrar aqui que isto aqui acontece antes, é claro, da sua crucificação, antes do evangelho começar a ser pregado pelos apóstolos e discípulos, e que o número de cristãos começa a aumentar, e se Jesus foi morto para que a ideia morresse, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que se pode matar o homem, mas não se pode matar uma ideia, muito menos quando a ideia é verdadeira.
Então, como a ideia é verdadeira, Jesus partiu e o cristianismo foi crescendo como um movimento e começou a ser perseguido. E tudo que Jesus diz aconteceu com os primeiros cristãos. Até que, enfim, o imperador do Império Romano estabelecesse o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. É claro, ele sendo o mandatário maior dessa religião. Não é? Então, nada vem, porque afinal se mostrou o quê? Se mostrou, vamos dizer assim, algo que estava muito bem aceito e ele decidiu tomar para si. A essa época existiam mais de 300, isso já no século IV, existiam mais de 300 igrejas, cada uma trabalhando, vamos dizer, não é? Na divulgação do evangelho do seu jeito. Hoje nós vemos muitas igrejas assim na corrente, não sei, na linha evangélica, não é? Então existem igrejas independentes, uma da outra. Igreja disso, igreja daquilo, e assim era. No início era assim. Eram igrejas independentes uma da outra. E então o imperador reuniu e perguntou qual delas permitiria que, uma vez encampada, vamos dizer, pelo Império Romano, o colocasse como o maior posto dentro da igreja. Mais de 300. Vocês acham que teve uma que concordou? Claro que sim, né? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. E aí, o que aconteceu com as outras? Foram, Ana Vanessa, contundente, né, Vanessa? Ah, foram convidadas, Ana Vanessa, foram convidadas gentilmente a se integrar. Falei entregar, foi um ato falho. A se integrar nessa nova igreja, que seria a igreja realmente, vamos dizer assim, verdadeira, cristã, e tomou o nome de católica, não foi? Igreja passou a se chamar Igreja Católica. E o que quer dizer Igreja Católica? Igreja Universal. Lembra alguma coisa? Não, né? Era a Igreja Universal. Mostrando que ela era universal, não era nem mundial, não era nem imperial, não era nem do império, não era do planeta. Podia aparecer uma outra linha cristã em Marte, porque o imperador romano encampou todo o universo. E estabeleceu, então, que a Igreja Católica era a única em todo o universo que poderia divulgar o Evangelho. Aí começaram os problemas, né? Até aí, até o campo das perseguições, nós temos os mártires, né? Aqueles que foram reconhecidos pela Igreja mesmo católica, né? Como os santos morreram martirizados, então mostraram uma fé enorme. E isso tudo para dizer que essa história inicial das perseguições, que Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Aí, nós chegamos até a comentar aqui na semana passada, não é? Passamos por um período de calmaria. Durante um bom período, a Igreja Católica, quer dizer, os católicos deixaram de ser perseguidos e se tornaram, infelizmente, em muitas ocasiões da história, não é? Esse movimento se tornou perseguidor, inclusive de outras crenças. Mas nós estamos voltando para um período onde essa mensagem de Jesus volta a ser atual. Impressionante, não é? Porque antes tínhamos uma referência dos cristãos primitivos. E é muito interessante porque a proposta do Espiritismo é remontar ao cristianismo primitivo. E aí, ficava pensando com os nossos botões.
Há muito tempo atrás poderíamos pensar, sim, estamos no movimento espírita remontando ao movimento cristão primitivo. As casas espíritas não têm altares, não têm imagens para adoração, não existe um clero organizado, não existe uma hierarquia clerical, não existem, vamos dizer assim, rituais vamos dizer assim, rituais que seriam uma expressão do culto. A gente pensa, então é isto. Né? Remontar ao cristianismo primitivo é isto. Mas cá no século XXI, a gente começa a perceber que eu acho que a proposta era um pouquinho mais. Vocês estão me vendo? Gente, está aparecendo um montão de coisa na tela. Voltei. Ficou uma coisa interessante. Ficou um pouquinho mais complexo do que algo que dizia respeito à questão externa da estruturação do movimento espírita, remontando a estruturação do movimento cristão primitivo. Mas lendo e estudando o Evangelho, nós começamos a perceber que o que ele fala sobre as perseguições é algo que está, alguma coisa soa atual. Nós vemos que cada vez mais as pessoas estão muito, diria assim, em pontos opostos, né? Os pontos de vista estão cada vez mais opostos. Não existe mais um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto lá, um ponto cá, um ponto cá, pontinhos assim. Não, existem pontos aqui, existem pontos para cá. E isso faz com que o antagonismo possa ser levado de uma forma mais rude, mais agressiva até, né? Por ser assim, uma ideia para um lado, uma ideia para o outro. E sim, mas o que é que essas ideias do mundo atual têm a ver com o cristianismo? Vamos lá conversar com os jovens. Quantos acreditam em Deus hoje em dia? Já fizeram algum esquete sobre isso? Já fizeram uma enquete? O que os jovens acham de Jesus? Sim, vamos encontrar jovens que acreditam, mas vamos pensar na quantidade que era há 100, 80, 50 anos atrás e os jovens de hoje. Porque os jovens de hoje serão os homens e mulheres que levarão o mundo amanhã, não é verdade? Os jovens de hoje serão os pais e avós de amanhã. Então, se hoje nós dizemos assim, tudo bem, meu filho, meu neto, não acredita em Deus, não acredita em Jesus nem nada, mas é uma boa pessoa. Até porque ele tem pais e avós como referência, não tem? É interessante porque foram criados por pessoas que têm esses valores. Mas e aqueles que eles vão criar? E que eles vão agregar o mundo de daqui a 100, 150, 200 anos? Por enquanto nós achamos que está tudo muito bem, não é? Por quê? Porque nós estamos aqui. Nossos pais estiveram aqui, nossos avós estiveram aqui. Mas na medida em que o mundo está mudando, e o mundo está mudando, e esses valores, e o que nós estamos falando, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de valores. São valores. Valores, valores.
Então, quando nós ouvimos Jesus e nós lembramos daquele passado, dos primeiros séculos do cristianismo, nós estamos, não vamos esquecer, nós estamos para entrar num novo mundo, não é? O mundo, estamos às portas do mundo de regeneração. Mas como, Cristina, você está acabando de dizer que está havendo um movimento crescente de descrença. Qual o problema? Ou nós achamos que ia sair baratinho? Nós achamos que... Lembra da mensagem inicial? Vamos ler aqui só o trechinho final. Entretanto, os espíritos perversos, diz Emmanuel, também sabem que Deus existe. Também sabem que o mundo vai mudar. Sabem de tudo. Nada do que está acontecendo está fora do conhecimento e do controle de Deus. Nada. Todos aqueles que... Porque uma coisa é, a gente pensa assim, mas espera aí, Cristina, você está falando então que daqui a 150, 200 anos, eu acho que nós já vamos ter chegado aonde queremos chegar antes disto. Então vai haver o quê? Uma sustação, vamos chamar assim, uma solução de continuidade. Porque eles estão achando... Quem, Cristina? Vamos lá pegar a Emmanuel de novo. Os espíritos perversos também sabem. Aberto ao acaso hoje, né? Pegou isso, né? Os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença. A crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. E até porque eles sabem, eles estão nessa ação de tentar desmontar os valores morais da civilização para tentar o quê? Fazer com que aquilo que tem que acontecer, porque é a vontade de Deus, na lei do progresso, não aconteça. Mas vamos ouvir Jesus. Cristina fala muito, a gente veio por Jesus. Senhor, diga para nós. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Ou seja, testemunhando nossa fé diante dos que não a têm. O que pode um homem de fé? Vamos voltar para Jesus. Versículo 19, Jesus diz: quando vos entregarem, olha, interessante, não é? Porque ele não diz se, não é? Interessante isso. Ele diz assim, se vos entregarem, ele não diz isso. Ele diz quando. Até porque aquela época foi bem isso, não é? Todos os cristãos foram perseguidos. Quando vos entregarem, não vos inquieteis. E isso é uma mensagem que fica muito marcada. Jesus fala de perseguições. Olha só. Perseguições. Mas Jesus fala igualmente de não temer. Não temer. Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. E o que ele quer dizer com isso? Quem nos dará? A nossa intuição. Por quê? Não seremos nós a falar, não seremos nós a nos defender, não seremos nós sozinhos a fazer, executar, desenvolver qualquer tarefa no bem. Não estaremos sozinhos, seja nos nossos lares, conversando com alguém que esteja em perturbação ou sofrimento, em nenhum momento, em nenhum lugar. Estando nós alinhados aos valores cristãos, não estaremos sozinhos, porque estaremos numa sintonia onde os trabalhadores do mundo maior
poderão nos usar como instrumentos e poderão nos ajudar a nos, vamos dizer assim, a enfrentarmos da melhor forma possível o que quer que seja que venha a acontecer em nossas vidas. E ele complementa dizendo que naquela hora, então, que vos será dado o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então, daí, essa intuição, não é? Essa inspiração e nós nos tornarmos instrumentos dos amigos espirituais. E ele continua no versículo 21, que, vejamos, ele fala de uma situação difícil e ele dá o sustento para a situação difícil. Aí ele volta a falar em situação difícil. Então, irmão entregará à morte irmão e pai entregará o filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas, e eu gosto muito dessa fala de Jesus, quem perseverar até ao fim, esse será salvo. No versículo 23 ele diz, quando vos perseguirem, e de novo ele não diz se, quando vos perseguirem nesta cidade, atenção agora, fugi para outra. Então é interessante, não é? Por que ele diz fugir? Porque os perseguidores não são amantes da paz e da concórdia, não é? Os perseguidores, eles vêm com violência. E se ficarmos para nos defendermos, provavelmente haveremos de agir com violência, não é? Então, é muito interessante, porque é exatamente isso, não é? Diante de um perigo, nós temos dois impulsos: enfrentar ou fugir. E ele nos recomenda fugir. Então, se há uma necessidade do outro de perseguir e ser violento, não há necessidade de nós ficarmos para nenhum tipo de suplício desnecessário, porque isso tudo já é certo suplício. Mas ele diz, se chegar, fugir. Naquela cidade não está dando, fugir. Se vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Pois, amém, ou seja, em verdade vos digo, que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Porque a gente pensa assim, mas espera aí, vou fugir até quando? Nós vamos ter essa situação até quando? Porque nós fugimos, não fugimos? Nós fugimos de combate e enfrentamentos o tempo todo. Porque são provocações, não são? É um jovem que vem discutir que meu corpo, minhas regras, e sim, a mulher que não quer o seu bebê pode, deve abortar. Não é verdade? Você vai falar com essa pessoa sobre o valor da vida, sobre... Ela vai ouvir? Ela já está aqui com os seus valores, com desvalores. E você está aqui com os valores morais. Então, muitas vezes a gente percebe quase uma necessidade de embate, de buscar a discussão, de buscar o confronto. Para quê? Porque se nós entrarmos nesse confronto, nesse embate, porque sim, sabemos do que é este crime, trazendo isto como exemplo, o que teremos? Alguém que não vai se convencer. E nós que terminaremos isto, provavelmente porque somos espíritos ainda imperfeitos, desequilibrados, tensos, irritadiços,
contrariados, não é? Com a nossa vibração onde? Então, quando Jesus nos diz para fugirmos, quando nos negamos a esse tipo de embate, de confronto, nós estamos nos salvaguardando. Salvaguardando o nosso equilíbrio, porque nós não somos luz ainda. Nós não podemos chegar como um espírito iluminado para entrar numa discussão de valores, porque o espírito equilibrado, iluminado, vai se manter assim. Vai poder aconselhar, não é? Sem se perturbar. Isso nós estamos falando de discussão por discussão, correto? Não estamos falando de alguém que venha nos procurar e mesmo assim nós não temos poder sobre essa pessoa, temos? Alguém que vem nos procurar dizendo que está grávida e que vai abortar. Se já decidiu, a gente nem sabe por que vem falar, não é? Se vem perguntar e a gente diz, mas ela diz, não vou fazer, então de novo. Então por que perguntou? Se já tinha até a decisão tomada. Então isso pode também nos levar ao desequilíbrio, mas nós não podemos esquecer. Vamos dizer a essa pessoa, sim, vamos dizer a ela, que ela está tomando uma decisão e que essa decisão é dela e que sobre essa decisão ela tem responsabilidade sobre a vida que ela está retirando dela mesma. Há mais o que fazer? Vamos prender esta pessoa? Vamos amarrá-la? Porque por mais que tentemos, quando ela tiver uma oportunidade, é isso mesmo que ela vai fazer. Se ela já tem essa decisão tomada. Muitas vezes há a possibilidade da pessoa vir realmente e nós podemos conversar e ajudar. Ajudar nesse sentido, ajudar o reencarnante, né? A vir e ajudar essa mãe também a não se comprometer, porque é uma decisão de extremo e profundo comprometimento, que pode deflagrar um processo obsessivo grave. Entre sendo esta uma das consequências terríveis que advêm do abortamento. Bom, mas a gente queria trazer aqui, vejamos. Em verdade vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, é o que estávamos dizendo. Então, vamos sair daqui. Claro que não é cidade. Muitas vezes é sair da sala, às vezes é sair da loja, às vezes é sair de perto, né? Sair até mentalmente. Porque isso pode nos chegar por uma notícia da internet, não pode? Pode. E ali a gente já começa o embate. E ó, a vibração caiu. Então, quando Jesus diz, vamos sair, porque sempre vamos achar, aqui no caso ele diz, uma cidade para ir. E nós vamos sempre achar um lugar também para podermos nos manter salvaguardados da perturbação, que o confronto traria como consequência. Mas, nesta fala de Jesus, ele diz, foge para outra cidade. Por quê? Não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Muitas cidades, não são? São muitas cidades. Até porque naquele tempo não precisava ser uma cidade, bastava ser uma aldeia. Já era um núcleo onde era considerado ali já um lugarejo. Então a pessoa pode sair daqui para uma cidade maior, média, pequena, uma aldeiazinha, e são muitas. E ele diz que se fosse mudando, que as cidades não vão acabar antes do retorno do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É ele mesmo, é Jesus. Mas quando será esse retorno? Esse retorno é exatamente esse momento de divisor de águas, esse momento de transformação dos mundos. A gente não sabe como será, mas a gente sabe que vai ser um momento divisor de águas. Vamos sair de uma categoria de mundo
Acho que às vezes a gente vê o nome, né? A gente pensa assim, mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Melhorou o nomezinho, ficou assim mais vibratoriamente, já é uma coisa mais, é superior, né? Porque provas e expiações, regeneração. Mas não é só a placa na porta que vai mudar. Mas não, chega alguém, né? Aí chegou Jesus, a placa, aí tira a placa de mundo de provas e bota lá a placa. Pronto. Mundo de regeneração. E todo mundo, muito bem, Senhor, muito bem. Não é isso, não. Vai ser um evento, lembrando o imperador romano, né? Vai ser um evento católico, vai ser um evento assim, mega. O mundo vai mudar de categoria. Assim. Vamos pensar aqui, uma mulher se torna mãe. Frase curta. Uma mulher se torna mãe. Você diz assim, ok, engravidou, teve um filho. O que aconteceu no psiquismo e no organismo desta mulher antes, durante e depois? É exatamente isso que vai acontecer com o planeta. Alguma coisa que. Porque quando. Eu sei, até as mulheres já têm essa vontade de ver outras, né? Mas elas não passaram por isso. Quem não é mãe não passou por isso. Não viu esse estado escatológico, porque é alguma coisa muito inenarrável que acontece no nosso corpo, o que acontece na nossa mente durante a gravidez e depois. É tudo muito, que não dá nem para falar o que é, que só quem viveu que sabe. A mesma forma, a mudança, quer dizer, mesma forma, guardadas as devidas proporções da mudança do planeta. A gente fala, parece uma coisa assim, ok, provas e expiações para regeneração, claro. Os espíritos que não tiverem vibração para ficar, vão ser mandados para outro mundo, e a gente fala isso como se fosse todo mundo entra lá na linha 2 do metrô, né, e vai para outro lugar, como se fosse uma coisa simples. Vejamos que quando, há mais de 3.000 anos atrás, Moisés recebeu os 10 mandamentos, já estamos vivendo todo esse processo que vai culminar nessa mudança. E isso, 3.000 anos é pouco, não é? Mas isto vai chegar no momento, que é exatamente esse momento, não é? Que não será 3.000 anos, será condensado em talvez algumas poucas décadas dessa transformação, que as pessoas pensam assim, vai ser no ano tal. É um processo, né? Não vai ser nem no dia tal, nem no ano tal. Vai englobar, provavelmente, um grupo bom de anos. Não 3.000, mas talvez algumas boas décadas ali envolvidas. Sabemos, inclusive, que já botamos o pé nisso, não é? Já botamos o pé nisso. E é por isso que nós estamos vendo exatamente isto. Estamos vendo por quê? O Taraema, o termo que ele usa, os espíritos perversos também sabem. Então é isso que nós vemos, esse desespero pelo domínio, pela hegemonia, pela submissão que nós estamos vendo hoje em dia, né, de povos e ideias, é esse desespero, porque tudo que nós estamos vendo no plano encarnado, até já acho que chegamos a falar isso aqui semana passada, não é? Quem está dirigindo? É o plano desencarnado. Quando Kardec pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto para o equilíbrio, quanto para a perturbação. Certo? Aí podemos pensar, e essas pessoas que estão sendo usadas para desacreditar que existe isso, né? Elas haverão um momento onde elas serão esclarecidas.
E muito provavelmente, a maioria absoluta delas, quando for esclarecido, o que quer dizer esclarecido? É quando a luz chega. Esclarecer. Trazer a luz. E a luz é a verdade. Então, quando a verdade vem, faz-se a luz, as trevas e sombras da ignorância se desfazem. E as pessoas têm muito mais discernimento para fazer suas escolhas. Voltemos a Jesus. Versículo 24. E ele nos diz assim: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Então ele fala aqui do discípulo e fala do servo. O discípulo tem um mestre, o servo tem um senhor. O senhor e o mestre é Jesus. O discípulo e o servo somos nós. Quando assim decidimos ser. Porque ninguém vai nos intimidar ou forçar ou induzir a que sejamos discípulos ou servos. Essas posições têm que ser assumidas de livre e espontânea vontade, porque um benefício não pode ser imposto. Um benefício tem que ser e vir em decorrência da escolha do beneficiado. O discípulo não está acima do mestre. Jesus coloca para quê? Para que a gente possa ter um discernimento mesmo de onde estamos, onde Jesus está, o que nós podemos, o que pode o mestre. E aí ficamos muito mais tranquilos, porque é ele que pode. Nós só temos que ouvi-lo e segui-lo. No versículo 25 ele diz: basta para o discípulo tornar-se como seu mestre. Não é tornar-se o mestre, mas tornar-se como seu mestre. E ao servo tornar-se como seu senhor. Então, o mestre e o senhor são figuras de referência. Figuras de referência. O que quer dizer uma figura de referência? É aquela que eu, como discípulo e servo, sigo. Sigo, está aqui o Senhor e o Mestre. Está aqui o Senhor e o Mestre. E eu sigo. Naturalmente, eu vou passando a ter características de sabedoria, de nobreza, né? De superioridade, por estarmos seguindo o Mestre e o Senhor. Mas não seremos nem Mestre nem Senhor. Apenas estaremos como? Por esforço, muita vontade e muito tempo. Se ao Senhor da casa, e aí é por isso que, isso aqui é ele, aqui, Jesus, se ao Senhor da casa chamaram Beelzebu, e sim, Jesus era e foi por vezes chamado de Beelzebu. Se ao Senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Não esquecendo que ele está falando sobre o que aqui? Perseguições. Então não vamos imaginar que estamos seguindo Jesus e que acabaram-se os problemas. Mas espera aí, eu estou seguindo Jesus para que a minha vida se abra. Não é? Sim, a vida vai abrir, mas mentalmente, espiritualmente. Mas aqui, as provas ficam mais acirradas, porque o testemunho, ele se faz necessário. Porque ainda é um mundo de provas e expiações, onde ainda a imperfeição impera no coração da criatura.
Então, se nós mostramos algo acima desse padrão, quem está abaixo desse padrão se sente incomodado. E se não quer subir, não quer que o outro esteja em cima para perturbar. Perturbar como, Cristina? Lembrando que é possível estar mais em cima. E se não se está mais em cima, é porque não se usa o pensamento e não se usa a vontade para isso. Então, praticamente, quem acaba se esforçando, incomoda quem não está se esforçando. É como aquele bom aluno da escola que incomoda o outro que não vai bem, porque ele quer justificar que não vai bem. Por quê? Porque a escola não é boa, porque o professor não ajuda. Mas peraí, tem colegas seus que estão muito bem, obrigado. E pronto, e agora? Fala o quê? Perdi meus argumentos. Então, este meu colega é uma pedra no meu sapato. Porque eu podia justificar, mas ele não está colaborando. Então, isso incomoda para quem, né, muito diferentemente de uma sala de aula, um planeta e os espíritos que o habitam. Principalmente aqui na crosta, nós estamos vendo apenas o reflexo de um grande concerto que acontece no invisível. 2/3 da humanidade estão desencarnados. 2/3 da humanidade estão desencarnados. E onde está essa humanidade? Em Vênus? Não, porque a humanidade é a humanidade terrestre. Eles estão aqui na Terra. Ora, 2/3 da humanidade estão desencarnados. Ah, mas estão lá nas esferas superiores. Mas peraí, não é um mundo de provas e expiações? Então, se a maior parte da humanidade da Terra ainda tem a imperfeição a dominar-lhe, onde estão a maior parte desses 2/3 desencarnados? Estão acima do umbral ou estão no umbral? Estão no umbral. Se não tiver mais para baixo, um pouquinho. Né? Estão aí. É gente abessa, não é? Quando Jesus diz orai e vigiai para não cair em tentação, é um conselho de ouro. Porque se nós não estivermos muito atentos, nós podemos sintonizar com um vício moral nosso ainda não corrigido suficientemente e ser esse vício moral uma pedra de tropeço. Seja ele o medo, seja ele a irritação, seja ele a reclamação, seja ele a indignação, seja ele a mágoa e o ressentimento. Tudo isto faz baixar a nossa vibração. E baixando a vibração, vem o povo oportunista para tentar nos fazer cair. Então, nós recebemos o tempo todo, principalmente porque quando buscamos, percebemos como a espiritualidade tenta nos ajudar. Se a gente pegar como hábito, abrir uma mensagem, todo dia o anjo da guarda vai conversar conosco. Todo dia. Vai nos aconselhar sobre aquele exato ponto que nos agasta naquele momento. Vai buscar nos orientar, vai nos pedir reflexão. Então, eles estão para nos ajudar. Mas se não lançarmos mão dos recursos, podemos ficar entregues a quem? A nós mesmos. Quando no Salmo diz tudo posso naquele que me fortalece, esse Salmo revela o quanto de poder nós temos. Então nós precisamos nos aliar às forças do alto para nos tornarmos mais fortes. E neste momento em que os ventos sopram e devem soprar mais fortes, nós precisamos de equilíbrio, como precisamos de ar para respirar. Então vamos lançar mão dos recursos que temos para buscar o melhor possível no dia de hoje. Estarmos o melhor possível em equilíbrio. Esse é o nosso desafio diário, para não dizer horário. Vamos adiante mais um pouquinho. Então ele diz, se ao senhor da casa chamar um Beelzebu,
quanto mais aos membros da casa dele. Portanto, e nós destacamos aqui, não temer, lembra? Portanto, não temais. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. E o que pode hoje ainda estar escondido e não revelado? O bem. Não é? Ainda há, por muitos, lembrando, levados pelos desencarnados, ainda há muitos que tentam esconder, velar a verdade. Mas Jesus diz: não temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Lembra que nós falamos que aqueles que hoje estão sendo enganados vão ser esclarecidos? Então, quando isto for revelado, quando a luz se fizer, muitos vão poder ainda, muitos, de uma forma automática, porque eles estavam com o discernimento abafado pela mentira. A mentira com relação aos valores morais. Hoje nós estávamos vendo no YouTube que existe Etiópia, não é Etiópia, um país na África, onde existe muita pobreza e as mulheres ficam com seus filhos na rua, seus bebês, e eles são roubados e são vendidos. E não se sabe para onde eles vão. Mas são as centenas e os milhares de bebês que somem. Um outro vídeo assisti como se diz no Instagram, página de Instagram, uma página de Instagram e aplicativo que vende empregadas no Oriente Médio, vende escravas para trabalhar em casa, que vem de outros países, chegam em alguns países muçulmanos, porque eles fazem isso, né? A pessoa chega lá e tira o passaporte e a pessoa fica ali refém daquela situação. Então tem fotos, elas não sabem que estão ali. E seus patrões as vendem. Milhares de mulheres em aplicativo sendo vendidas como empregadas domésticas. É esse o nosso mundo, né? É esse o mundo que está lá com esses valores. Porque às vezes nós estamos nas nossas cidades com valores que a gente pensa assim, não, mas está tudo tão ruim, é que você está exagerando. Infelizmente não, não é? Porque o mundo não se resume às nossas cidades, e mesmo dentro das cidades nós sabemos que existem zonas, zonas e zonas, não é? Coisas muito boas acontecem em determinadas zonas e coisas muito ruins acontecem em outras. E assim também pelo mundo afora. E nós vamos terminar aqui hoje. Vou voltar só para o encoberto, porque ele vai continuar falando sobre treva e luz, então eu vou repetir aqui o 26, mas só para ler. Está aqui, só ler. Vamos começar mesmo no 27. Muito bem. Então hoje nós vimos do versículo 17 do capítulo 10 ao versículo 26. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta semana. Abençoa, Senhor, a semana que começa. Ajuda-nos a refletirmos sobre as situações que vão chegar, para que busquemos a melhor solução para cada uma. Que a tua paz, Jesus amado, esteja em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. Nós vamos parar a gravação.